Olá, gente, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o simulador aí de Gundam Wing. Vou deixar aqui na descrição para você baixar caso você tenha o seu Android ou caso você queira jogar no seu computador. Na parte de iOS, alguns podem dar problema, então no caso não é só conta e risco, caso você acha interessante. Nós já falamos um pouco sobre o card game de Gundam Wing já no outro episódio, falando um pouquinho mais sobre as cartas, sobre um pouquinho sobre o layout delas e um pouco do flavor, mas hoje iremos falar um pouquinho mais sobre esse simulador, que por acaso ainda não está disponível para jogar o Versus, apenas para jogar com o computador. Mas eu andei testando durante toda essa semana que tem enxergo e o Expert ele é bem inteligente, então não se preocupe, a sua jogatina vai ser bem forte. Então começando um pouquinho sobre o layout, aqui nós temos onde você escolhe o seu deck, simplesmente escolhendo quais são as cores que você achar interessante, o azul, o branco, o verde ou o vermelho, a mesma coisa para o seu oponente. De uma forma geral, é interessante você testar todas as combinações, tanto para o seu deck quanto para o deck do oponente, mas se você quiser ter uma ideia de mais ou menos como as cores funcionam, no caso, o vermelho brinca bastante com a ideia de destruição, de danos distribuídos, aumentos de força e assim por diante. O verde brinca um pouco mais com a ideia de ficar colocando bichos e gerando valor. O branco, ele é um pouco mais defensivo, ele faz com que as cartas voltem, cria os blockers, gera essa ideia um pouco mais de um suporte defensivo. E já o quesito do azul, ele brinca bastante, ele tem essa proposta de gerar recursos para a sua mão, com compra, fazendo fichas, gerando essa ideia. Então, caso você queira brincar com um deck um pouco mais defensivo, o branco e azul é a sua escolha. Se por acaso você quiser jogar um pouco mais agressivo, o verde e vermelho é a sua escolha, porém você pode ir brincando com as combinações. Então aqui já mostra quais são as cartas, as quantidades que tem cada uma delas, criando aí as suas perspectivas. E da mesma forma aqui, nosso deck do nosso oponente, que nós vamos manter o vermelho com o verde para ter essa diferença. Além do que, no deck inicial do gameplay, onde a Bandai ofereceu os dois deckzinhos, eram nessas composições de cores. Claro que o deck que está aqui disponível para a gente brincar é bem mais forte do que a gameplay beta que foi distribuído. Então eu vou jogar aqui com vocês e fazendo alguns comentários para a gente entender mais ou menos como funciona essa partida, seja por vitória, seja por derrota. Então, no caso, aí definir se vai ser o primeiro ou vai ser o segundo. Vou pegar o segundo colocado, no caso, vou ser o segundo a jogar. E vocês percebem que aqui, primeiro que a gente define essa mão, se é uma mão interessante. Aqui eu considero uma mão interessante, então vou ficar com ela. Caso eu não achasse, seria reembaralhado e compraria novas 5 cartas. Depois que foi definido, aparece 6 vidas para cada um, o escudinho aqui do lado. E começa. Como eu vou ser o segundo, eu tenho aqui no canto do meu nível meio que um brilhinho, um número 1 brilhoso, porque quem começa tem o caso 1, quem é o segundo tem 2 de nível. Então aqui eu já vou colocar o meu bichinho gastando esse recurso X, porque ele é interessante. Obviamente o verde tem a brincadeira de poder recuperar, mas eu já estou gastando, porque o meu é blocker, eu posso defender o ataque caso eu vá tomar de alguma forma. Os turnos, eles basicamente são divididos entre colocar o recurso, onde está colocando o recurso, coloca a sua compra da carta e você gasta a quantidade de recursos para baixar a sua criatura, onde o número de cima corresponde à quantidade de recursos que você precisa ter para utilizar e o quanto você vai gastar de recursos propriamente dito. Como eu não acoplei um piloto nele, eu não podia bater no primeiro turno, agora eu já posso. Vou gastar mais um blocker aqui para me defender, vou colocar outro blocker para me defender, porém aqui a cartinha, caso eu tente atacar, você coloca aqui onde você gostaria de atacar, põe para atacar e ele bate.
Alguns triggers são feitos a partir da batalha, outros são feitos no seu turno, então aí vai de cada uma das cartas. Quando você declara o seu ataque, acontece a pergunta para o oponente: você gostaria de bloquear? Aí ele defende, sim ou não, e com isso você tem a possibilidade de usar os seus actions, no caso seus comandantes, que corresponde a possíveis esses dois. No caso, vai causar 3 de dano. Quero usar um blocker para que ele não atinja o meu escudo, porque depois que o meu escudo cai, ele pode ir batendo diretamente na minha vida e eu não quero que isso aconteça, eu quero ganhar. E vocês percebem que o dano causado tanto no escudo ali superior, ele se mantém, e o dano causado ao robô também se mantém, como se tivesse durante a batalha avariado de alguma forma. Aqui no caso de nível 3, vou colocar esse bichano aqui, porque é interessante. E você pode ver que aqui nós temos as cartas que são de comando, onde essa carta aqui corresponde a um suporte branco e esse aqui a um suporte azul. Eu não posso usar aqui a última carta à direita devido ao fato de ser um número 5, mas por enquanto vamos nessa, porque eu acho que é interessante. Já quero causar o dano aqui no escudo para que ele, de alguma forma, ele consiga. Mas ele usou um counter, como você pode ver aqui, um action, usou no meu turno para destruir o meu robô. E com isso eu gostaria de passar. É uma partida, no caso, relativamente rápida, mesmo que às vezes o turno fique grande. Já aconteceu de chegar até o turno 23, porém é algo muito rápido, pois você baixa o robô, fortalece e tudo mais. Esse então é que é um trigger de ataque, porque no momento que ele trigger o ataque, ele faz com que algo aconteça. E no caso aqui, eu quero que permita o tapa, e ao permitir o tapa, o meu escudo é destruído e a minha base ela fica exposta. Eu posso tomar até alguns tapas aqui, vou bloqueá-lo. Quando ele batalha, aparece para mim: gostaria de bloquear? Sim, gostaria. Então agora vou tomar esse dano. E no momento houve a aclopagem do piloto, porque quando você aclopa o piloto, se é um piloto específico, faz com que ele já ganhe a possibilidade de atacar no mesmo turno que ele entra. Se não for o mesmo, no caso o mesmo piloto, faz com que não ganhe essa habilidade de rush, que seria basicamente ter a possibilidade de bater no turno que ele entra. Aqui eu consegui uma base, eu posso colocar essa base aqui. No momento que eu coloco ela, devido à habilidade deploy dela, eu compro uma carta, já vou até colocar aqui. Eu compro uma carta do escudo, não do meu monte de uma forma geral. E aqui o meu objetivo é já causar o daninho aqui e já bater para deixar eles exposto também. Toda vez que você destrói o escudo e mantém aqui os shields propriamente ditos, você pode a qualquer momento receber um burst. O burst é quando você bate na vida aqui na parte da base do inimigo, onde não tem essa base, esses escudos aqui. E se por acaso na carta tiver burst, ele pode utilizar daquela carta ou indo para a mão, ou indo para o escudo, caso ele compre uma base, ou vá de alguma habilidade específica. Então sempre que você for bater na vida, cuidado, porque pode trigar uma habilidade fazendo com que gere esse burst de alguma forma. O nosso oponente está sendo bem agressivo, batendo tudo que pode bater na base, fazendo com que eu perca as minhas defesas. E eu tô tentando aí, de alguma forma, fazer com que apareça algum piloto ou alguma coisa, porque eu só tô tendo um suporte, assim, tá sendo um tanto diferente. Ah, maravilha! Então aqui eu comprei o Amaro. O Amaro, ele é um piloto que combina com o Gundam MA Form. Então no momento que ele entra no campo, criando a conexão aqui com ele, a gente faz o que a gente chama de Link Unit. Eu estou juntando o robô com o piloto. No momento que isso acontece, eu compro uma carta pela habilidade do robô e a habilidade do Amano eu posso virar, no caso aqui nesse rest, eu posso virar um bicho de custo 5, no caso
vida 5 ou menos. Porque eu só posso bater no bicho que tiver virado. Então, no caso, eu quero fazer essa brincadeirinha aí. Vou usar aqui a minha proteção branca, que quando eu ativo durante a batalha, eu tiro 3 de força do bicho. Quero tirar 3 de força deste bicho para que o meu robô continue vivo nessa batalha. Quero ver se eu consigo tirar o máximo de campo possível do oponente, porque ele vai ficar batendo aqui na minha vida e eu tenho que eliminar o máximo possível. Vou aproveitar que esse robô, durante a fase dele, ele não ganha força, mantendo apenas 1, e com isso eu consigo manter minimamente vivo. Caso ele queira enfrentar os meus bichos, aqui os meus robôs, ao invés de bater na minha vida, ele tem aí o maior perigo de perder os seus suspectivos, porque vai estar batalhando. Então ele decidiu fazer a batalha aqui, cruzada dessa forma, mantendo o robô vivo, algo que foi bem inteligente. Porque ao bater, ele poderia bater no meu, decidiu bater na vida, então tudo bem. Muito bem, obrigado. E o negócio ainda vai funcionando. No caso aqui, um burst para vocês. Quando ela é ativada, eu posso escolher ou ir para minha mão. Então, no caso, vale a pena, porque ela é uma pilota e vale super a pena fazer isso. Agora ele está criando aí um Link Unity. Esse robô é bem forte, porque esse piloto dá mais força para ele, e esse robôzão, ele tem uma habilidade chamada Branch. O Branch é quando ele ataca, ele causa um dano e destrói esse robô, ele causa X de dano, seja na minha vida, seja no meu escudo. Se for no escudo, é a quantidade de dano igual ao Branch dele, que no caso é 5. Caso seja uma vida geral, é retirada uma vida minha. É interessante porque esse símbolo que está aqui dessa chavinha aqui é que ele tem a recuperação de vida. Eu vou fazer o link nela para que consiga ter a união e assim consiga fazer. Ela fica mais forte porque no momento que faz isso acontece. Se vocês for ver, ela não é o caso. Esse Gundam não é dela, seria dele, mas eu precisava que recursos pudessem acontecer. Dificilmente eu ganhe essa porque foi extremamente agressivo, mas pelo menos assim vocês já conseguem ter uma ideia de como que funciona o gameplay, a jogatina de uma forma geral. E acabando essa partida eu vou jogar uma outra para vocês ir sentindo como funciona de uma forma um pouco mais direta. Vou aqui diminuir a força dele para ver se eu consigo sobreviver minimamente e vamos ver até onde eu consigo segurar o máximo da batalha aqui. Bem agressivão. Esse aí tem Branch 3, então mesmo que derrote os meus bichos, vai fazer com que a minha vida perca de alguma forma. Então, poucas esperanças para nós, poucas esperanças para nós. Aqui agora, provavelmente já chegamos nos nossos finalmente, porque depois de 3 tapas eu tenho apenas 2 escudos e o jogo acaba no momento que acaba não apenas a minha vida, mas acontece esse último tapa na vida 0. Então, com isso vai gerando aqui. E a única forma de eu ter uma mínima chance é se por acaso saísse uma base para que ela fosse na minha mão. Caso aqui, tive aí
mais um sobreturno. Agora ele vai bater e não fez eu perder esse ponto. Mas se por acaso eu não ganhar um robô que tenha minimamente uma sobrevida um pouco maior, mas de qualquer forma já não tem muito mais o que fazer, porque ele veio com uma mão muito forte, eu vim com uma mão extremamente brincada, então fica aí um pouco tanto complicado. Apesar de que sim, o deck é um deck extremamente mais agressivo, então se eu demoro para ganhar um pouco mais de recurso, então aí já complica aí para nós, né? Porque ele não consegue mais fazer muita coisa. Então, apenas só passar e aceitarmos a nossa derrota. Vamos tentar agora fazer a nossa revanchezinha e vamos ver se a gente consegue dessa vez ter uma vitória em cima dos nossos antagonistas. Novamente o blocker aqui para ver se eu consigo me defender, apesar de que blockers em cima do verde-rosa não são tão interessantes devido à união que acontece, e com isso vai tendo alguns certos problemas. Mas falando um pouquinho sobre esse ícone da chavinha, o ícone da chavinha consiste que no momento onde ele bate, se por acaso ele se manter vivo, no final do seu turno ele recupera X pontos de vida de acordo com a quantidade de repair que ele tem. No caso aqui o repair dele seria um repair 2, então a gente consegue ter essa recuperação. O problema desse robô é que mesmo que ele permita-se atacar, ele em si não permite que ataque, então ele realmente é um robô defensivo. Mas é um robô defensivo com uma bunda de 2 e com um ataque de 3. Então é um número relativamente bom para ser aqui as defesas. Já vou aceitar aqui o ataque, já vou criar já a defesa aqui, os dois vão ser destruídos e com isso já é melhor. No caso, às vezes até valia a pena eu tomar o tapa para que ele ficasse com 1 de ataque e conseguisse defender de alguma forma, mas a gente já tenta fazer de uma forma um pouco levemente mais agressiva também. Já colocar esse aqui. Aproveitar que ele não tem bicho, vamos ver se a gente consegue atacar aqui. Obviamente eu estou abrindo as defesas, porque atacar com blocker é um tanto complicado, porque você diminui as suas defesas e permita com que ele ataque também o seu defensor. Mas para ele conseguir atacar o nosso defensor, ele precisa não apenas colocar um robô em campo, mas fazer um link específico, o robô com o piloto certo, para que assim ele ganhe a habilidade de bater no mesmo turno. E no caso não aconteceu, porque ele precisaria ativar o Arton, que é o piloto desse rapaz aí. Então vamos ver se a gente consegue aproveitar esse momento. Agora que é um de nível 4, já dá para colocar o nosso Gundam aqui, e eu vou aproveitar e colocar o Amaro, criando aí o Link Unit. Aproveitando então, nisso eu vou pegar que ele tem a habilidade de tanto virar o bicho, e quando ele está ativado ele dá mais um para todo mundo. No caso eu vou aproveitar e bater o máximo que eu puder bater. Não apenas aí, no caso aproveitando aqui que o escudo está em 2, fazendo com que o escudo saia e a base fique exposta, mas no caso eu vou bater aqui na vida, porque se eu bater ali ambos ficam vivos e ele tem o poder de Branch 3, então mesmo que ele mate o meu robô na volta, ele vai causar o 3 de dano. Então eu vou aproveitar o robôzão mais forte, mesmo que eu tome 2 de dano, assim eu consigo ganhar um pouco mais de tempo, porque agora que ele não tem mais robôs em campo,
Para ele conseguir causar dano em mim, ele precisa um robô com o seu piloto específico gerando isso. E o bom é que como eu tenho um Repair 2, eu consegui recuperar 2 pontos de vida, fazendo o meu bichinho ficar um pouco mais forte. Então não apenas tem que bater um tapa mais forte, mas também tem que ser um tapa fortemente o suficiente para gerar. Ele fez o link, conseguiu fazer a atribuição que ele precisa fazer e agora ele pode escolher. E no caso, então, ele vai bater nele, porque caso ele escolhesse o outro robozão, ambos aconteceriam o crash e é algo que ele provavelmente não está disposto. A minha vantagem aqui é que agora eu posso colocar o meu robozão juntamente com o Amaro, que é o seu piloto específico, fazendo com que aquela mesma coisa aconteça. Vou comprar uma carta por causa da habilidade do robô e eu posso virar um outro bicho referente à habilidade do Amano, permitindo com que a batalha acontecesse. Eu poderia colocar aqui a base em cima desse escudo? Até poderia, mas eu não acho tanto interessante porque, querendo ou não, é um tapa a mais que pode ser feito. Como o bicho dele é extremamente agressivo, eu vou aproveitar esse momento e dar o crash nele. Porque mesmo que apareça um outro, pode acontecer de ter o atropelamento de dano, fazendo com que então não valha tanto a pena. Vou bater aqui nesse, porque mesmo que eu tome 3 de dano, eu recupero 2 depois. Então, de qualquer forma, eu fico aí com 2 de vida. 2 de vida é pouco, relativamente, mas pelo menos eu novamente dou aquela limpada e sempre que eu puder limpar o máximo possível, obrigando o oponente a ter especificamente um robô X com o seu piloto. Claro que a qualquer momento eu posso engatilhar um trigger ali, fazendo com que coloque uma base ou que ele ganhe algum tipo de comando que cause algum tipo de dano, algum tipo de recurso, volte para minha mão ou qualquer coisa. Mas em algum momento a gente tem que arriscar porque a vitória só acontece no momento que acaba os escudos ali. E novamente ele consegue achar o link correto. Às vezes eu acho que a máquina rouba, porque é absurdo o quão cabuloso. Decidiu então bater ali no escudo, porque ele sabia que caso ele bata em algum dos meus robôs, ele vai novamente perder a combinação. Só tem 3 cartas na mão dele, pode ser um problema, mas colocou agora uma base, fortalecendo um pouco mais. Porém, quando a base ela entra, você compra um dos seus escudos. Então às vezes tem que escolher se vale a pena ou não fazer esse, entre aspas, momento suicida em referência. Mas no caso, para mim vale super a pena colocar aqui a nossa base, mesmo que eu compre uma vida, porque Shield 5, ainda tenho 5 cartas possíveis, ele tem apenas 3, que ainda me permite colocar esse Gundam. Vou colocar também o nosso piloto especificamente, colocando ele em 3 Amaros diferentes, gerando aí diversas bilhões de habilidades. Meus bichos agora estão extremamente fortes. No caso, eu vou bater aqui, não sei, vamos ver de acordo com o que for, porque no caso, como faltam mais 3 vidas, eu preciso dar 4 tapas no nosso bichano. Então vamos aí causar o máximo de dano que a gente puder no nosso oponente. Claro que novamente, a qualquer momento ele pode fazer com que gere algum dano, ou vire algum bicho, ou faça alguma coisa. No caso aí, comprou o piloto, mas pra gente não tem tanto problema, porque ele comba mais com alguns robôs que a gente já chegou a destruir. Mas vamos aí torcer. Aí pegou a base, algo que já imaginava que poderia acontecer, mas sei lá, precisamos em algum momento atacar, né? Mas de qualquer forma, ele ataca com escudo 0. Então eu tenho aí a base, eu tenho 5 escudos, tenho 3 bichos, tenho 3 cartas na minha mão, sendo uma delas um piloto comandante, então ainda posso
trigar alguma habilidade, caso seja interessante. Então, acredito que dessa vez a gente já tem um reforço um pouco a mais. Decidiu vencer no Crash, né? No caso, para ele até faz um pouco de sentido, né? Não sei. Mas agora ele tá tentando fazer ao máximo, comprar o máximo de carta. E aconteceu. E provavelmente ali agora é a nossa vitória. Maravilhoso. Temos aí uma vitória garantida? Não necessariamente, porém acredito que seja basicamente. A gente coloca aqui. Vamos colocar um escudinho. Vamos colocar um outro escudinho. Apesar de não poder bater, aí a gente começa a aumentar as nossas defesas. Essa base, a gente pode virar ela e aumentar mais 1 de dano aqui nos nossos coisas. Então, basicamente, vamos dar um apão de 7 aqui, para ter a certeza que o bicho vai pro saco. E, no caso, chegando a um escudo 0. Muito bem, obrigado. Tomando aí na cabeça. Então, pessoal, essa aqui foi a minha jogatina de Gundam Wing. Espero que vocês tenham gostado, né? Obviamente, vou deixar aqui o link para você baixar, seja para jogar ou pelo celular Android ou pelo iOS. Espero que vocês consigam. Se vocês conseguirem, deixa aqui nos comentários que vocês conseguiram. E também o link para você jogar pelo browser. Joga o tutorial 1, joga o tutorial 2, porque vai ensinar todas as keywords, todos os lances, quando deve ser usado, e depois, quando chegar no Free Play Mode, se divirta. Jogue contra todos os decks, entenda os decks no formato mais normal, o Easy, que ele evita bater na sua vida, ele às vezes decide não bater, mas depois você já muda para o Expert para ter uma noção um pouco mais forte. Julho agora vai sair as cartas físicas e obviamente vamos trazer diversas gameplays e também alguns vídeos falando sobre esses robôs gigantes, porque tem muito world building, muita técnica literária para trazer aí. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!